Deus. Aleluia. Vamos começar o nosso culto ao Senhor. Que você curvasse a sua cabeça, colocasse a mão no coração. Senhor, muito obrigado, Jesus, por esse dia. Graças nós te damos, Senhor. Pedimos, ó Pai, que a tua presença seja manifesta nesse lugar. Por isso, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor Deus, ó Pai, a tua bondade e o teu favor sobre nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Só Marcelo, verifica comigo o microfone. Amém. Glória a Deus. Queria fazer aqui, falar algo ao seu coração. Lá em 1 João, no capítulo 2, 1 e 2, ele fala que você tem um advogado. Fala para o seu irmão assim, você tem um advogado. Você tem um advogado. Pergunta para ele, você tem um advogado mesmo? Você tem um advogado mesmo? É porque você afirmou que você tem um advogado. Agora, você perguntou para ele se ele tem um advogado, porque muitas vezes ele não tem consciência que ele tem um advogado. Você falou que ele tem um advogado, mas muitas vezes ele não tem consciência disso. Mas 1 João capítulo 2, 1 diz assim, ó, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então você tem um advogado, e você precisa ter consciência disso. Talvez você vai procurar um advogado, um bom advogado, vamos dizer assim, que o melhor advogado de Juína. Mas vamos aumentar o nível aqui. Vamos colocar que você vai procurar um advogado, mas você quer o melhor advogado do estado de Mato Grosso. Nós vamos aumentar um pouquinho o nível aqui. Vamos dizer que você vai procurar um advogado o melhor do Brasil. Mas nada se compara com o advogado que você tem. Você está procurando um advogado porque você tem uma ação, ou você está sendo condenado ou acusado. Porque essa que é a verdade ao seu e o meu respeito. Nós constantemente somos acusados. Por isso que nós precisamos de um advogado. Não sei que enrascada você entrou, não sei por onde você andou, o que você fez no verão passado, né? Mas veja, fato é que você precisa de um advogado. Mas mesmo que você tivesse o melhor advogado do mundo, ele não seria capaz de te livrar dessa condenação. Olha como que é o amor do Pai. Olha como que é o amor de Deus para com você. Ele sabia que você tinha uma causa que já estava perdida. Ele sabia que você tinha algo que você não conseguia se defender. Aliás, você só ia ter que receber a condenação. Não tinha jeito para você. Mas Deus, no seu eterno amor, Ele é o reto juiz. E a palavra diz que Jesus é o advogado que está junto ao Pai. O que Ele está fazendo lá? Diz a palavra que Ele está intercedendo por nós. Porque toda vez que você pecar, o diabo vai te acusar. Só que Jesus está lá para te defender. O que Ele mostra para o reto juiz? Porque essa é a verdade a respeito de Deus. Ele te amou ao ponto de dar o seu filho para pagar o pecado. Porque Ele é justo e fiel com a sua palavra. Porque o caráter de Deus é imutável. Ele não pode ser contra o caráter dele. Então Ele teria que julgar. Ele teria que condenar. Por isso que Ele é o reto juiz. Mas Jesus chega diante do reto juiz e mostra o sangue. Ele mostra o pagamento da dívida. Ele intercede por você, mas ele mostra o pagamento da dívida. E o reto juiz, ele é tão justo
que ele amou, mas ele não podia abrir mão da sua justiça, porque isso fala do caráter dele. Então ele teve que te condenar. Mas só que quando Jesus, o seu filho, apresenta o sangue diante dele, aí não há mais condenação sobre você. Por isso que você precisa ter consciência do reto, do fiel advogado, o tempo todo diante do Pai. Então o que o Pai fez? Olha a bondade do Pai. Primeiro, ele precisava julgar. Ele não abriu mão do amor, mas também não abriu mão da justiça. Então ele amou, e porque ele amou, ele teve que entregar o seu filho, porque ele precisava fazer justiça. Então Jesus chega diante dele com a quitação da dívida. E o reto juiz não pode te julgar. Mas o reto juiz, que é o Pai, o que ele fez? Ele não só, tinha que te condenar, como ele não te condenou, como ele também ofereceu o seu próprio filho para pagar a conta por você. Então você precisa olhar para esse reto juiz e não achar que ele vai te julgar. Por quê? Porque ele é o Pai. Amém. Porque ele é seu Pai, que te ama. Então o que ele fez? Ele mesmo foi lá e pagou a conta por você, pelo amor que ele te amava. Então o reto juiz está lá para julgar, mas ao mesmo tempo ele entregou o seu filho, ele pagou a dívida. Então ele julga, ao mesmo tempo ele dá a sentença e ao mesmo tempo também ele paga a dívida. E não há nenhuma condenação. Por isso que nós precisamos engrandecer o nome de Jesus, porque ele foi o pagamento, ele se entregou. Então Pai e o Filho, está ali, sentados os dois, sabendo que o diabo pode chegar de qualquer forma, de qualquer jeito, porque é o papel dele te acusar. Os dois estão tranquilos. E você precisa estar tranquilo também. Amém. Porque o reto juiz está feliz, por quê? Porque a sua justiça foi feita. Ele também fica feliz porque ele te amou tanto. E ele ama Jesus porque Jesus fez a obra. E ele ama você porque você está em Jesus. Oh meu Deus, é bênção demais. Que você ficasse de pé nesse momento, adorasse esse Jesus, adorasse esse Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou, Pai, a conta. Obrigado, Pai, por ter oferecido o Filho. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós nessa noite, ó Pai, te exaltamos e te engrandecemos e declaramos: Jesus, venha, Pai. Maranata, ó Jesus. Nós, ó Pai, te bendizemos, nós te louvamos e nós te adoramos nessa noite, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela obra e obrigado, Pai. Hoje nós temos um advogado. Obrigado por esse advogado, Senhor, que pleiteia nossas causas. Ele mesmo, ó Pai, nos defende e Ele mesmo paga a conta. Ele mesmo mostra o sangue. Ele mesmo se entregou por nós. Aleluia! Declare palavras de amor a Ele. Declare palavras de agradecimento por essa obra. Agradeço por obrigado, meu advogado. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado, o Senhor está diante do Pai. Não há acusação, não há escrito de dívida, não há mais pecado, porque Cristo pagou a conta, a dívida foi paga. Aleluia, glória a Deus. Sim, Senhor, nós chegamos a Ti nessa noite, como quem crê na sua liberdade. Liberdade através do sangue. Clamamos que venha o teu reino, Senhor. Clamamos no lugar que venha o teu reino, Senhor. Oh, Maranata, nós clamamos. Oh, Deus, os reinos amados diante do teu nome. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se
dizer que tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Levanta as suas mãos e declara: teu reino é sempre eterno, paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Te adora. Tua igreja te adora. Que o retorno do Senhor depende da igreja e da noiva. Quando a igreja e a noiva desejarem pelo retorno do noivo, eles vão parar. Não coloque a mão no seu coração nesse momento, comece a declarar: Senhor, nós clamamos. Oh, Maranata, nós clamamos. Nós ansiamos pelo seu retorno. Nós ansiamos em te ver, Senhor. Vamos buscar. Ouça o nosso clamor. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. Sim, Deus, nós te adoramos. A sua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. Pois nós cremos que estamos debaixo da tua graça. Pois nós cremos que nós vivemos a paz, a alegria e a justiça do Senhor. Oh, Senhor, nós clamamos pelo seu reino manifesto sobre a nossa vida. Clamamos pelo seu favor, Deus. A não ser na minha fraqueza, sua graça me sustentou.
circunstância por conta do momento do país. Que seja circunstância isolada na sua vida. Começa a nesse momento e declara a graça do Senhor sobre essa circunstância. Declara que o sangue de Jesus é suficiente. É suficiente para tirar da sua vida tudo aquilo que não é do Pai, tudo aquilo que vem te atrapalhar. Flua o coração de entrega nesse momento. Quando estou fraco, eu estou forte. A nossa fraqueza é fonte de poder para o Senhor. Ele quer derramar a glória na sua vida. Ele quer que o nome dele esteja glorificado através dos milagres da sua vida. Então declare. Absoluta, perfeita, como diz a palavra, de uma vez por todas. Ele adentrou o céu e entregou a sua obra, o seu sacrifício, o seu sangue. Aleluia. E agora o caminho está aberto para nós. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Sentar-se. Vou continuar o nosso louvor, nossa adoração, falando sobre dízimos e oferta. Queria que o Marcelo projetar para mim ali a palavra do dízimo. Eu vou ler um texto para você. Eu vou falar sobre duas abordagens sobre o dízimo. Aí você define por qual delas você vai andar, vai viver. Existe a abordagem da lei e a abordagem da graça. Qual que é a abordagem da lei? Então eu pego um texto aonde contém
pelas suas características, lei, e eu aplico a você. Porque você pode viver pela lei ou pode viver pela graça. Existe uma divisão na Bíblia entre Velho Testamento e Novo Testamento. Então, para falar isso, eu gostaria de deixar algo claro para você, eu creio que você já está acostumado com isso, é que Novo Testamento e Velho Testamento é apenas para melhor você entender a Bíblia. Ou seja, antes de Jesus nascer, Velho Testamento, depois que Jesus nasceu, Novo Testamento. Então, a lei e a graça não está relacionado com Novo nem Velho Testamento, mas está relacionado com Nova Aliança e Velha Aliança. Velha Aliança, lei. Nova Aliança, graça. Que não tem nada a ver com aquela separação ali da Bíblia. Porque dentro de toda a palavra você pode ver, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, você pode encontrar lei e pode encontrar graça. Depende da maneira que você vê, da abordagem ou da maneira que você aplica. Vamos fazer de conta que eu queira aplicar lei para você. Ou seja, eu vou colocar uma condição, já que você quer viver na lei, para que você entregue o seu dízimo. Então, a minha abordagem a partir da lei, eu posso ler esse texto aqui de Malaquias 3, 8, 10. Que ele diz assim, ó: pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando. E ainda ousam questionar: como que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição. Veio que você já começa a perceber que esse texto está na lei. Estais debaixo de grande condenação. Porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto. Assegura o Senhor dos exércitos, e provai com vossos próprios olhos, se não abrirei as portas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguirão guardá-las todas. Eu posso fazer essa abordagem para você, colocar um peso de condenação, usar a palavra de maneira, sabe, que vai te convencer, ou melhor, vai te obrigar a você entregar o dízimo e a sua oferta. Então, a abordagem está relacionado, vamos dizer assim, ou com a lei ou com a graça. Eu posso abordar essas duas maneiras. E aqui nós vemos claramente que essa abordagem é completamente na lei. Eu posso fazer isso. Aí você vem entregar seu dízimo, mas você vai criar no seu coração um medo de Deus, porque vai que você não entregou realmente os 10%. Vai que você, sabe, de alguma maneira falhou. E aí você fica pensando: puxa, mês passado eu não entreguei. E às vezes esse mês você fala: puxa vida, eu não entreguei. Então isso vai trazer em você o quê? Culpa e condenação. Então toda vez que algo vai ser ministrado, a abordagem, se trazer culpa e condenação, eu estou abordando lei. Poderia fazer isso. E muitas pessoas fazem isso mesmo. Gera isso na igreja. Gera esse peso. E as pessoas vêm se relacionar com Deus, entregar seu dízimo, a sua oferta, com base na obrigação. Porque a palavra diz assim, ó: com maldição você vai ser amaldiçoado se você não entregar. Só que entenda, irmãos, essa abordagem aqui era para a velha aliança. Essa abordagem de dizer que você vai ser amaldiçoado porque você não vai entregar o dízimo, e falar que você está debaixo de maldição porque você não entregou, é uma abordagem totalmente voltada para a velha aliança. Aí você decida de que lado, de qual abordagem você vai querer. Agora eu vou fazer a abordagem da graça. Olha como tira todo o peso, como tira toda, aquela condenação. Provérbios 3, 9 e 10. Engraçado, que eu acabei de ler Malaquias, Velho Testamento. Agora eu vou ler Provérbios, Velho Testamento também. Só que agora eu vou trazer a abordagem da graça. Olha qual que é a abordagem da graça. Honra o Senhor. Ele está falando para você fazer isso. Ele está te obrigando. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus
ganhos. O que ele está falando aqui? Dízimo e oferta. Mas a abordagem é diferente. Ó, me honra. Qual que é o desejo de Deus? Que você venha aqui entregar seu dízimo, sua oferta embaixo da obrigação, sabendo que você vai ser amaldiçoado se você não entregar? Ou será que Ele quer que você honre Ele? Porque se você vir entregar aqui com base em condenação, de culpa, como você está pagando, né? Estou pagando o dízimo. Então, logo, você não está honrando a Deus. Ele pede que você honra. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E olha qual que é a graça aqui. Lá ele fala, se não entregar eu vou te amaldiçoar. Ele ameaça. O tom vem de ameaça. Mas o tom agora vem aqui, ó. E se encherão, ele vem e traz uma promessa. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha a abordagem da graça. Queria que projetasse aqui aquela pizza lá. Então, como que Deus, Ele quer se relacionar com você? Ele é tão bondoso, Ele é tão gracioso com você. Lembra? Que Ele entregou o Filho, tão gracioso, é o reto juiz. Ele pegou e te entregou uma pizza. E essa pizza, ela representa 100% da totalidade, de tudo. E aí Deus, vamos fazer de conta aqui que nós repartimos essa pizza 100% em 10 partes de 10%. E aí Deus fala, olha só, eu peço que você me honre com um pedaço de pizza, 10%. E ainda mais, os outros 90% é para você desfrutar. Os outros 90% é meu também. Mas eu te deixo nas suas mãos para você usufruir. E ainda mais, o meu Espírito, eu vou te guiar em todas as decisões, para que você aplique bem, com sabedoria, os outros 90%. Olha a bondade de Deus. A minha pergunta é, de qual dessas aí abordagem você vai vir entregar seu dízimo, ou da agora para frente você vai entregar seus dízimos e suas ofertas? Você vai vir aqui baseado na lei? Porque eu posso abordar e fazer toda a congregação entregar o dízimo. Mas essa não é a abordagem da nova aliança. Eu posso até falar esse texto, mas eu preciso mostrar para você a graça por detrás disso. A bondade de Deus por detrás disso. E aqui nesse texto de Provérbios, sendo Velho Testamento, a graça está aqui explícita. Essa é a verdade. Deus, Ele te entregou tudo. Ele fala, me honra. Me honra. A outra parte, eu quero que você me consulte. Eu quero te ajudar. Eu quero te guiar. Eu quero te direcionar para que você possa usufruir da maneira que eu desejo, que eu desejei para você. É bênção demais, né? Amém. Queria que você ficasse de pé. Aqui tem ali uma cestinha onde você vai colocar a sua oferta e o seu dízimo, amém? Então, antes disso, eu quero orar por todos os irmãos, todos que aqui estão. Agradecer ao Senhor pela sua vida, te abençoar. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigado, Senhor Deus, por cada família aqui representada. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelos dizimistas, obrigado pelos ofertantes. Pai, constrange com o teu amor, Senhor. Lembra-os dos teus filhos, ó Pai, experimentar da abundante graça do Senhor. Ter uma atitude, Senhor, de honrar o Senhor. Ter uma atitude, Senhor Deus, ó Pai, de consultar, para que o Senhor possa guiá-lo, Senhor. Declaro em nome de Jesus as janelas dos céus abertas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E você experimentando de medida, sacudida, recalcada, transbordando. Eu declaro toda sorte de bênção, as bênçãos dos mais altos céus. Eu declaro que todas as áreas de sua vida sendo tocada pela bênção, pelo favor do Senhor. Obrigado, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Amém. Amém? Entrega a sua oferta, entregue seu dízimo, agradecendo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Sem delongas, eu já vou direto para a palavra, para que o nosso tempo que é remido, nós vamos administrá-lo bem. Aleluia. Glória a Deus. Fala para o seu irmão assim, se relacione com Deus por meio da graça. Para se você tem revelação da casa do Pai, assim, na casa do Pai, a graça, a favor, a vida abundante. Fala assim, tem muito alimento, tem muita comida. Amém? Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Gostaria de orar para ti, pedindo ao Senhor revelação. Eu oro e peço ao Espírito Santo para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho pelo qual sou embaixador. Para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito e sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo. Que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual seja a esperança da sua vocação e qual a suprema grandeza do seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, para falar para você a respeito da revelação da casa do Pai, eu vou ler uma parte agora da palavra, né? E depois eu vou ler a outra parte desse texto. É uma parábola que Jesus contou, que está lá em Lucas capítulo 15, no verso 11 em diante. Ele fala a respeito do filho pródigo, né? Então, a palavra diz que é a parábola do filho pródigo. Mas eu vou olhar aqui, mostrar para você que existe mais alguns personagens dentro dessa palavra, dessa parábola. Bem? No verso 11, a palavra diz assim, ó, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos? 2. Viu que nós vamos ter mais um personagem aí. O mais moço deles disse ao pai, mais um personagem, o pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Viu? Repartiu entre os 2. Passados não muitos dias, o filho mais moço, então tinha o mais velho e o mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de haver consumido tudo, sobreveio aquela região, né, uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, né, pediu emprego lá, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, ou seja, das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Nós vemos claramente aqui que esse filho, quando ele começou a falar, pai, peguei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, ele nem esperou o filho acabar de falar o resto. Ele já interrompeu o filho naquele momento ali e já falou para o céu, vai lá, corre lá, pega um novilho cevado, vamos fazer uma festa para ele. No verso 23, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a quê? Se alegrar. Então eu quero falar aqui sobre a revelação da casa do Pai. Qual que é a revelação que você tem a respeito da casa do Pai? E eu vou trazer aqui um exemplo prático da sua casa, por exemplo. Aqui, Rui Barbosa,
ele diz o seguinte: o ser humano tem dois sentimentos em relação à sua própria casa. O desejo de sair quando está dentro e o desejo de entrar quando está fora. Então, às vezes a pessoa fica, sabe, o dia inteiro fora de casa, no trabalho, nos seus afazeres, né? E aí ela fica louca para voltar para casa. Mas aí ela está em casa e ela fica querendo sair, não importa para qualquer lugar, não importa onde seja, ela nem sabe o destino certo, mas ela quer ir para casa. Eu fico imaginando, irmãos, esse mesmo sentimento seu nesse tempo de pandemia. Esse período que nos foi restringido de, sabe, sair de casa, fique em casa. Esse era o lema, né? Então veja, você ficava, sabe, não vê na hora. Eu lembro a minha esposa que um dia eu estava aqui e ela falou assim: amor, vamos sair. Nem a gente anda de carro ainda, mas para onde você quer ir? Não, não importa, vamos. Por quê? Porque ela já não aguentava ficar aqui dentro de casa mais. Eu ainda saía, dava uma ida lá, resolver alguma coisa e voltava. E é desse jeito. E a mesma coisa você. Quantas vezes você viajou e ficou doido para voltar para sua casa? E tem vezes que você está em casa: ai meu Deus, eu preciso viajar. Então veja, você tem essa sensação. Então, na parábola do filho pródigo, ele teve um momento que estava em casa e quis sair. Mas em outro momento, ele estava fora de casa e desejou voltar. Só que quando ele voltou, havia mudado algo nele. Porque quando muda a posição, também muda a visão. Se você está dentro de casa, você tem uma visão. Mas quando você está fora, você tem outra visão. Quando você sai. A igreja, ela é a nossa casa. É a casa do Pai. E nós precisamos ter a revelação correta a respeito da casa. Por quê? Porque nós não podemos, sabe, reproduzir, né, uma visão ou ter as mesmas atitudes que o filho pródigo teve. Então nós precisamos entender e compreender isso. Eu quero falar então baseado nesse texto. Porque nós precisamos ter essa revelação a respeito da casa do Pai. Da onde você se alimenta. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o propósito da casa do Pai. Porque a casa do Pai há um propósito. Existe um propósito de ter a casa do Pai, de existência da casa do Pai. E a igreja, a nossa igreja local, aonde você está sendo nutrido, alimentado, é o lugar onde é a expressão da casa do Pai. Então ele estabeleceu um propósito a respeito disso. Então, qual que é o primeiro, vamos dizer assim, propósito da casa do Pai? A casa é lugar de sonhos. Deixa eu te falar, de todos os sonhos, o sonho número 1 do ser humano é ter a sua casa própria. Amém ou não amém? Amém. Marcelo que eu diga, né, Marcelo? Altieres também, não sei se tem mais gente, mais pessoas aí querendo. A minha esposa também. Ah, essa sim, essa. Aí, ó, o William. Glória a Deus! Porque esse é o sonho da casa própria, né? Tem até uma brincadeira que o pessoal fala, né? Minha casa, minha dívida. Minha casa, minha vida, né? Mas não é bem isso não, porque casa é investimento. Amém. É investimento. Né? Segundo lugar, a casa é lugar de provisão. Quando você está fora e sente fome, a primeira coisa que você pensa: vou lá para casa. Por quê? Porque em casa sempre tem comida. Você abre a geladeira, ali tem um ovo ali, você pode bater um ovo ali na frigideira, fazer um ovo frito, jogar, né? Picar uma cebola, né? Cebola, tomate, fazer um omelete para quem gosta. Tem uma bolacha, você abre um pacote de bolacha, tem uma maçã, tem um trem. Sempre tem alguma coisa lá. Tem um pão seco lá para você fazer uma torradinha, colocar um oréganozinho, tomar né? Tem um pozinho lá para você fazer um café. Então, ou seja, casa é lugar de quê? Comida. Pensou em casa, pensou em comida. Da mesma maneira é a casa do Pai. A casa do Pai é lugar de provisão. E quando nós nos reunimos
O Senhor nos alimenta, Ele nos sacia. Por isso o propósito nos reunir. Estava tão difícil, né, esse tempo. Agora, glória a Deus, que flexibilizou um pouco. Mas ainda não está o ideal ainda. Porque nós precisamos do alimento. Nós precisamos comer. E a palavra de Deus é a nossa provisão. É nela, é através dela que nós somos transformados, somos alimentados, somos fortalecidos. Outra coisa, a casa de Deus, do Pai, é lugar de trabalho. Esse é um propósito da casa do Pai. Principalmente, por exemplo, vamos falar de casa aqui. A dona de casa que o diga, né? Casa é lugar de trabalho, não é verdade? Acorda de manhã cedo, faz café. Tem que fazer café, já suja a louça. Tem que lavar a louça. Acabou de fazer o café, vem a hora do almoço, tem que fazer o almoço, trabalho. Suja, louça de novo. Põe, tá? Menino se suja, se lambuza, o marido sai, volta, né? E aqueles que sabe, encosta em qualquer lugar, não sei o que, se suja muito, né? Gosta de roupinha branca igual eu. Tem que lavar a roupa. Chega de noite, de tarde, tem que fazer café. De noite tem janta. Os meninos precisam comer. Quem tem filho que eu diga. Mas olha só. Aí no outro dia, estou de folga. Nada, tudo de novo. Começa a rotina de novo. E olha, essas mulheres são uma bênção, né? Mulher que trabalha fora e depois cuida de casa. É dupla jornada. É dupla jornada. Então a casa do Pai é lugar de trabalho. E a igreja é a casa do Pai. É lugar que nós servimos ao Senhor. E aí as mulheres têm a tripla jornada ainda, né? Trabalha em casa, trabalha fora e depois ainda trabalha na obra de Deus. Porque as mulheres são uma bênção. E os homens? Ai, Deus, bota fogo nesses homens aí. É toda a oração do pastor. Você acha que não, irmão? Você está queimando sua orelha, o teu pastor te orando, irmão. Orando por você. Nós precisamos ter essa revelação. Porque quem tem essa revelação vive uma vida feliz. Amém. Outra coisa, lugar, a casa do Pai é lugar de saúde emocional. Quando você viaja, aí você sente falta de casa, quer voltar. Você fica doente, primeira coisa que você pensa, ir para casa, deitar. Ou você pensa em ir para o hospital? Não, eu penso em ir para casa. Para casa, para a cama, deitar, chegar, ai, amor, estou mal. Por quê? É lugar de saúde emocional. Até um filho pródigo teve vontade de voltar para a casa do pai. Né? Agora, a mesma maneira, a mesma forma, é a casa do Pai. A casa do Pai, sabe, a sua alma é lavada. Você ali, sabe, é confrontado. E é um lugar onde nós assumimos quem nós somos, em casa. Porque fora a gente disfarça bem, mas em casa não. Então na casa do Pai é o lugar de tratamento de Deus. Se você não se ajusta emocionalmente nessa casa, nessa igreja onde você está, vou te falar, você não vai conseguir ser ajustado em nenhum outro lugar. Há um problema sério. Os irmãos saem da igreja, da denominação onde ele está, sai dali da casa do Pai, aonde, sabe, aquela igreja local, e vai procurar em outro lugar. Vou te falar, se você não for tratado aqui, você não vai ser tratado lá também não. Tem irmãos que às vezes saem, não vou ficar aqui porque o pastor falou alguma coisa, eu não gostei. Por quê? Sabe o que acontece? Em suma, ele não quer ser tratado. Ele não quer crescer, não quer amadurecer. Porque aquele homem de Deus, aquele líder que está ali, aquela pessoa que está ali, que fala na vida dela, só quer uma coisa: levar ela a crescer, a amadurecer. Amém. Por quê? Porque também casa é lugar de tratamento também. É muito bom você não corrigir seus filhos na rua, corrige em casa. Né? De preferência no banheiro. Tranca tudo. Outra coisa, a casa do Pai também é lugar de herança. Olha que coisa maravilhosa. É do Pai que você recebe a herança. Uma coisa interessante que a palavra diz que nem o filho pródigo, nem o irmão soube lidar bem com a herança.
O mais novo desperdiçou, mas o mais velho não usufruiu. Tudo era dele, mas, sabe, ele vivia como se não tivesse nada. Não está no texto ali, eu vou ler a outra parte. Lá em Lucas, no capítulo 15, 31, mostra claramente que o filho mais velho chegou. Ele chegou no campo e encontrou uma festa. Em vez dele entrar, ele chamou um servo e perguntou: que barulho é esse? Que negócio é esse? Que festa é essa? Ah não, o seu irmão, sabe aquele um? Não, ele chegou aí, seu pai fez uma festa para ele. Ele pegou e chamou o pai dele. Não entrou também, chamou lá. Pai, vem cá. Ele falou assim, ó: vê esse teu filho aí, ó, e você fez uma festa. Mas para mim, o senhor nunca deixou matar um cabrito para se alegrar com meus amigos. E se indignou com o pai. Mas o pai, tentando reconciliar, falou para eles. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo é teu. Amém. Tudo era dele. Aleluia. Na verdade, o pai pegou e dividiu a herança. Entregou a parte do filho pródigo, ele foi e gastou. E ele, a outra parte era dele. Está na casa do pai e não usufrui da bênção de Deus. Sabe, você é herdeiro de toda a bênção de Deus que é liberado sobre a sua vida. Não desperdice a herança, não ignore a herança, usufrua ela. Você vê, um desperdiçou, o outro não usufruiu. Então os dois estavam equivocados com relação à casa do pai. Amém? Amém. Então esse é o propósito. Agora eu quero falar sobre, sabe, a visão errada da casa do pai. Apesar de nós termos falado já várias vezes sobre a questão da casa do pai, ainda muitas pessoas possuem uma visão ainda errada a respeito da casa do pai. Tem a visão do filho pródigo. Qual que foi a visão do filho pródigo? Ele tinha uma visão de lucro. Na mente dele, ele fazia muito pelo pouco que ele recebia. Apesar do pai sustentar ele e dar, sabe, provisão para ele, tudo que ele precisava ele tinha na casa do pai. Mas ele queria a herança de uma vez só. Há muitas pessoas que abandonam a casa do pai porque tem um coração igual ao do filho pródigo. Tem um coração de lucro. Receber. Deus não deu, eu vou embora. Receber, olha, deixa eu falar, é um sentimento tão estranho que às vezes está dentro de nós, porque eu também tive esse sentimento. Muitas vezes eu cheguei diante de Deus só pensando no que eu ia receber dele. É benção, você vem no culto aqui para receber, e vem mesmo com essa expectativa que ele vai te dar. Mas não é só isso, né? Tem o louvor, tem a adoração, tem o relacionamento, tem a intimidade com o Pai. Então veja, imagina, essa visão ela precisa ser corrigida. Nós precisamos corrigir para que nós não nos relacionemos com Deus de uma maneira que nós só queremos que Deus nos dá. Só o que Ele pode me oferecer. Ah, não me ofereceu, não deu carro aqui nessa igreja, eu vou para outra. Não curou minha enfermidade, eu vou para outra. A outra dá. Mas veja, o pai tem provisão, então ele tinha uma visão errada, visão de lucro. E outra visão é o quê? A visão egoísta. Por quê? Porque ele pediu a herança, pegou e partiu. Ele não se preocupou com o irmão que ficou, ele não se preocupou com a família que ficou para trás, não se preocupou com o pai e com a dor do coração do pai de ver ele partindo. Ele pensou só nele. Sabe, que Deus nos livre de ter esse coração egoísta. Que Ele coloca, sabe, aquelas pessoas que colocam os interesses dela, sabe, acima dos interesses comuns. Nós vivemos como igreja e nós precisamos, sabe, ter esse sentimento do comum. Mas infelizmente tem muitas pessoas que vivem assim na casa do Pai, só pensa nela. Então ela está vivendo uma visão meramente egoísta, que é a visão do filho pródigo.
Agora, ele também tinha a visão da independência. Sem dúvida, um dos maiores motivos dele ter ido embora da casa do pai é porque o pai não deixava ele fazer tudo. Havia uma liderança sobre ele. Ele era cerceado, ele não podia fazer o que ele queria. Então ele não queria o quê? Que alguém colocasse limites nele. Que ele fizesse o que ele quisesse. Ele não queria uma liderança sobre ele. Aliás, tinha liderança, mas ele não aceitava. E outro, ele tinha uma visão de desperdício. Por quê? Porque ele pegou tudo que ele tinha e gastou. Ele gastou todo o seu dinheiro. Mas existem pessoas que desperdiçam oportunidades. Desperdiçam o tempo de servir ao Senhor. Às vezes você não está desperdiçando dinheiro, mas está desperdiçando tempo. Oportunidades, portas que se abrem. E outra, ele tinha uma visão de indiferença. A casa do pai não pode ser um por si e Deus por todos. Então ele era indiferente a isso. Ele era indiferente à ajuda mútua. O cuidado mútuo. Que ele era cuidado, o irmão dele era cuidado também. E que o pai também queria usufruir do quê? Da presença do filho em casa. Da intimidade, do relacionamento. E terceiro e último, a visão correta da casa do pai. Fala assim, eu quero ter a visão correta da casa do pai. Correta da casa do pai. Então o filho pródigo saiu de uma visão, a visão errada da casa do pai. Eu falei sobre o propósito da casa do pai. O filho pródigo tinha a visão errada, mas quando ele voltou, retornou, aí a visão mudou. Por isso que eu falei assim, que você tem uma visão em casa e uma visão fora. Dependendo da posição, muda a visão. Então agora ele retorna com outra visão. Ele tem revelação do cuidado. Até mesmo os empregados era bem tratado, tinha pão com abundância. E ele pensa, se meu pai me aceitar de volta, eu vou ter pão com fartura, porque eu estou aqui passando fome. Então qual que é a revelação que ele teve? Na casa do meu pai, até os empregados é cuidado. Eu era cuidado pelo meu pai. Essa é a revelação que ele teve. Muitos não têm essa revelação, por isso ele não acha que ele está sendo cuidado pelo pai. E o pai tem cuidado de nós. Amém ou não? Amém. Tem protegido. Outra coisa, a revelação do perdão. Aquele filho pródigo, ele voltou para casa, porque no fundo do seu coração, ele sabia que na casa do pai era um lugar que tinha espaço para quê? Para reparação. Se ele pedisse perdão, o pai ia aceitar ele de volta. Ele tinha certeza disso. Ou você acha que ele voltou com dúvidas? Ele voltou com aquela conversa, mas no fundo, ele tinha uma expectativa. Ele sabia que era lugar de pedir perdão. Lugar aonde poderia voltar atrás. Há muitas pessoas que estão longe da casa do pai, porque eles acham que não há mais tempo de voltar atrás. Não há mais tempo. O que eu fiz foi grave demais. Eu já me afastei tanto tempo. Eu já fiquei tanto tempo. Eu já perdi tanto. E aí perde a oportunidade. Porque na casa do pai há tempo sempre de você voltar atrás. Sempre de se arrepender. É o tempo todo. E se arrepender e receber perdão. Então nós precisamos ter essa revelação. Há sempre tempo de você voltar atrás. Se arrepender, pedir perdão. E na casa do pai há sempre lugar para reparação. Não é irreparável o que você fez. Não. 1000 vezes não. O sangue de Jesus repara qualquer coisa. Ele cobre qualquer coisa. E ele tem a revelação também do trabalho. Né? Como eu falei para você. Ele falou assim, na casa do meu pai, né? Ou seja, tem muitos trabalhadores. Por quê? Porque ele foi lá
e teve que trabalhar quando ele saiu da casa do pai. E ele percebeu o tipo de tratamento que ele teve. Mas quando ele estava na casa do pai, ele era o garoto, vamos dizer assim, o boa vida. Não trabalhava, não tinha compromisso com nada. Uma vez que ele saiu lá fora, ele teve que trabalhar até para comer. Ele voltou para a casa do pai e falou assim: Senhor, pai, dá um emprego aí para mim, porque eu sei que na sua casa é lugar de trabalho. Amém. Se você tem um privilégio de trabalhar na casa do pai, eu quero dizer para você, é glória, é bênção demais. Aleluia. Há muitos que querem essa oportunidade e não têm. Há muitos que desejam isso e não têm. Então é bênção demais trabalhar na casa do pai. É bênção demais você ser servo, você servir na casa do pai. Aleluia. Lembre-se que eu estou falando aqui da igreja. Outra coisa, ele tinha a visão espiritual da casa do pai. Quando ele saiu, ele só viu o lado material, dos bens, da herança. Lá na casa do meu pai, pegou tudo que tinha e foi embora. Mas quando ele voltou com uma visão espiritual da casa do pai, ao ponto que ele falou assim: pequei contra os céus e perante ti. Irmãos, como que ele chegou falando que ele pecou contra os céus? Se ele tinha pecado com o pai. Ele falou: pequei contra os céus e perante ti. Sabe por quê? Porque ele voltou com a revelação de que as atitudes que ele teve, o ato que ele teve, ele havia ofendido a Deus. Ele havia pecado contra os céus. Ele atingiu o trono de Deus, a santidade de Deus. E aí ele se arrependeu disso. Essa foi a revelação que ele tem. E nós precisamos ver a casa do Pai com os olhos espirituais. Amém. A casa do Pai não é natural, é espiritual. Aleluia. As coisas acontecem espiritualmente. Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor procura o quê? Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos ter essa revelação a respeito do Pai, do amor do Pai, da vontade do Pai, da provisão do Pai. Ver Jesus, ver Deus por detrás das circunstâncias, por mais ruim que ela seja. Olhos espirituais a respeito das coisas. Sua luta não é contra carne nem sangue, não olha dessa forma. Veja com os olhos espirituais. Amém. Veja a obra de Deus por detrás. Vê Ele trabalhando, vê Ele tecendo. Às vezes a circunstância não está legal, não está boa, mas veja Ele por detrás. Tem olhos espirituais para ver a situação, Amém. o momento. E os olhos espirituais para ver as portas se abrindo. Amém. Outra coisa, ele enxergou a sua real condição. Porque tem pessoas que não se enxergam, não se vê. Depois que ele percebeu, que ele se enxergou, que ele viu a real condição dele, aí teve arrependimento. Seja como o filho pródigo, veja a sua real condição. Ele percebeu quão miserável e quão pecador que ele era. Quando eu olho para mim, eu só vejo o quanto eu era, sabe? O quanto eu poderia ser e o que Deus fez e aonde Ele me colocou. A minha atitude, a única, é de agradecer a Deus e reconhecer Deus por detrás. Porque só Deus mesmo. Glória a Deus. Não vejo outra coisa. Você tem que fazer uma avaliação. Quem eu era? Para onde eu estava indo? Será que aonde eu ia chegar? Eu tenho essa consciência. Aquele filho, ele viu a real condição que ele estava, que ele chegou. Ele estava comendo comida de porcos. Aliás, nem comida de porcos lhe davam, lhe negavam isso. Então ele percebeu aonde ele estava. E aí ele falou assim: eu tenho que voltar para a casa do pai. E logo. Outra
coisa, e por último, ele aceitou agora a liderança do pai. Quando ele saiu com o espírito, com a visão de independência. Mas agora ele voltou o quê? Aceitando a liderança do pai. Ele falou para o pai, ó, me trata como um dos seus trabalhadores. O que será que ele estava falando? Ele falou assim, ó, manda em mim, governa sobre a minha vida. Eu sou teu. O Senhor está no governo. O Senhor manda. Amém. Acho muito engraçado quando a minha filha fala assim, é o papai que manda. Mas é verdade, é o papai que manda. Glória a Deus. É Ele que manda. É Ele que governa sobre a minha vida, sobre a sua vida. Aleluia. Ele saiu com a visão dizendo que não quero que ninguém fale na minha vida, não quero que ninguém governe minha vida, não quero que ninguém manda em mim, eu sou dono do meu próprio nariz. Mas quando ele voltou assim, manda em mim, governa sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé. Sabe? Eu quero orar nesses 3 sentidos na sua vida. Feche seus olhos. Você gosta que você coloca a mão no coração, sabe? Você vai abrir seu coração assim. Senhor, eu oro, Senhor, para que nós sejamos uma igreja como a casa do Pai. Um propósito da casa do Pai é porque é lugar de sonhos. É lugar onde o Senhor restaura sonhos. E é lugar onde o Senhor dá novos sonhos. É lugar onde o Senhor nos dá os sonhos e realiza os sonhos do Senhor. A casa do Pai é lugar de provisão, porque há alimento na casa do Pai. Em todas as vezes que nós nos reunimos, há alimento. E nessa noite e nesse dia, há provisão dos céus para a sua vida. A casa do Pai é lugar de saúde emocional. A casa do Pai é lugar onde você é curada. A casa do Pai é o lugar onde a sua alma é curada, é restaurada. Você recebe cura física, recebe cura emocional. Amém, Jesus. Aleluia. Ai, nos livra, Senhor, de ter a visão errada da casa do Em Pai. nome de Jesus. A visão do lucro, a visão de querer, ó Pai, receber, Glória, Senhor. de fazer negócios com o Senhor. Pai, nos livra de ter uma visão egoísta, que pensemos só em nós e não, ó Pai, mutuamente. Pai, nos livra de ter uma visão independente, de andarmos sozinhos, sem o Senhor, sem a dependência do Teu Espírito. Pai, nos livra, Senhor, da visão do desperdício. Desperdiçar o tempo, desperdiçar a oportunidade, desperdiçar, Senhor Deus, as bênçãos do Senhor, ó Pai. Desperdiçar o tempo da oportunidade do Senhor. Só temos uma vida, Senhor, para, Senhor, servir ao Senhor. Nós não venhamos perder esse tempo, não venhamos perder tempo para que nós, ó Pai, possamos usufruir, ó Pai, o tempo todo, Senhor, de uma intimidade com o Senhor. Não nós vamos perder tempo com a acusação do inimigo, mas nós vamos ter consciência da bondade e do amor de Deus. Pai, nos livra, Pai, de uma visão indiferente ao Teu mover, indiferente à Tua vida, indiferente aos nossos irmãos, a abençoar, ó Pai, vidas precisam ser alcançadas, crianças precisam ser alcançadas, famílias precisam ser restauradas, Senhor. Não nos deixe ter uma visão, ó Pai, de indiferença. Em ver um irmão caindo e não falar nada para ele, em ver um irmão, ó Pai, se perdendo. Dá-nos a visão correta, Senhor, da sua casa. Que tenhamos revelação, Senhor, que tem cuidado na casa do Pai. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos guardado. O Senhor, ó Pai, tem, ó Pai, cercado nós de toda bondade, de toda benevolência. Somos coroados, Senhor, por todos os lados pelo Teu amor. Dá-nos a revelação, Senhor. Que a casa do Pai é lugar de reparação, é lugar, ó Pai, que ainda dá a segunda chance, a terceira, a quarta, é lugar de perdão, onde nós pedimos perdão e somos perdoados. Aliás, nós já somos perdoados, mas nós temos a consciência da justificação. Em nome de Jesus. Mas na casa do Pai nós precisamos ter a revelação que é lugar de trabalho.
É lugar, Senhor Deus, ó Pai, há muito trabalho, porque o Senhor diz que a seara, Senhor Deus, ó Pai, já está branca. Porque é lugar, Senhor Deus, de servirmos ao Senhor, servimos com excelência. É lugar, Senhor Deus, ó Pai, onde nós vamos nos dispor, Senhor Deus, a servir, a trabalhar em prol da edificação da casa de Deus. Dá-nos a visão, Senhor, que a casa do Pai é, ó Pai, espiritual. E tenhamos, ó Pai, essa consciência. Vejamos com os olhos espirituais. Vemos, ó Pai, a circunstância, mas com os olhos da fé. Pai, nós não, ó Pai, não negligenciamos, Senhor Deus, aquilo que nós estamos vendo, mas nós cremos, Senhor Deus, ó Pai, e proclamamos e declaramos: o Senhor está agindo por detrás de todas essas coisas. Pai, que nós possamos enxergar a nossa real condição. Quem éramos nós no passado? E que na verdade nós venhamos, ó Pai, ter uma consciência que em nós não há bem nenhum, não há nenhuma justiça em nós. Livra-nos, ó Pai, da justiça própria. Livra-nos, ó Pai, achar que nós somos alguma coisa. Livra-nos de achar que nós merecemos alguma coisa, porque na verdade tudo é bondade do Senhor. Pai, dá-nos a revelação, Senhor, e aceitamos a Tua liderança. Aceitamos, Senhor, governe, Senhor, governe o nosso ser. Entroniza, Senhor, em nós, ó Pai, em nossos corações. O Senhor está entronizado. O Senhor é o único, é o que governa. O Senhor é o número 1. O Senhor vem em primeiro lugar. Governa todas as áreas de nossas vidas, Senhor. Governa os casamentos, os filhos, as nossas finanças. Pai, o Senhor está no controle. Nós estamos na casa do Pai e há governo. O Senhor é que manda, o Senhor que dirige, o Senhor é o Pai que nos guia, Senhor, pelos vales da sombra da morte. Nós vamos, mas o Senhor nos guia para pastos verdejantes, as águas tranquilas, ao lugar de refrigério, ao lugar de comida, ao lugar de alimento, ao lugar, ó Pai, onde nós vamos usufruir de toda a bondade, todo o favor do Senhor. Ele está no governo da sua situação. Ele está no controle da sua situação.
de revelação da casa do